Semana passada fizemos a primeira parte do vídeo explicando as diferenças entre o calvinismo e o arminianismo, onde abordamos a doutrina do livre-arbítrio de Jacó Armínio e seus 5 pontos, cujo link está na descrição para você assistir caso não tenha visto ou não se lembre. Hoje falaremos sobre a doutrina calvinista, também de uma forma bem explicativa para, enfim, você saber diferenciar e interpretar ambas conforme o que cada um acredita. Assista até o final. O calvinismo tem sua origem em João Calvino, um teólogo francês e um dos principais nomes da Reforma Protestante, sendo quem começou a sistematizar o estudo da teologia como conhecemos hoje, mas não criou a doutrina da predestinação, pois este já era um tema debatido muito antes, e um dos principais nomes que o defendia foi Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos e filósofos cristãos da história, que ensinava que a salvação dependia da graça soberana de Deus e não da vontade humana. 1000 anos depois, Martinho Lutero também falava sobre a predestinação durante a Reforma, mas foi Calvino que se aprofundou nesse tema, sistematizando, organizando e popularizando a visão. Depois, ela foi organizada em 5 pontos principais no Sínodo de Dort, e que é o que veremos agora. O primeiro ponto é a depravação total, que diz que, após a queda de Adão, o ser humano está espiritualmente morto, inclinado ao mal e incapaz de buscar a Deus por conta própria, segundo a sua própria natureza pecaminosa. Romanos 3, dos 10 ao 12 diz: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Efésios 2:1 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e delitos. E João 6,44, uma fala de Jesus, que diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ao contrário do que alguns pensam, o calvinismo não defende que o homem não tem escolha nenhuma e que é controlado por Deus, mas crê que nós temos a livre agência, que é a capacidade de decidir coisas naturais e para agir dentro do decreto de Deus, mas que não há um livre-arbítrio real para podermos escolher ao Senhor sem regeneração. Não é que Deus força uma pessoa a viver uma vida de pecados, mas é a própria pessoa que escolhe essa vida conforme a sua natureza essa que é incapaz de viver para Deus. Adão e Eva tinham um livre-arbítrio real, mas escolheram pecar e o homem virou escravo do pecado. Arminianos questionam, usando versículos que ressaltam escolhas, como Deuteronômio 30:19, que diz: escolhe, pois, a vida. Já o calvinismo responde, afirmando que esses textos mostram a responsabilidade moral, mas não capacidade espiritual. Deus ordena, mas o homem não consegue sem a graça divina, como em Mateus 5,48, em que Jesus nos manda sermos perfeitos, mesmo que isso nos seja impossível. O segundo ponto é a eleição incondicional, ou seja, Deus escolheu quem seria salvo antes da fundação do mundo, sem base em mérito ou decisão humana. Efésios 1,4 diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Romanos 9,16 diz: isto, ou seja, a salvação, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E João 15,16, Jesus diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Estes são versículos muito citados pelos calvinistas. Esse ponto está totalmente relacionado ao anterior, já que, se somos incapazes de escolher Deus por conta própria, então Ele que deve nos escolher para podermos ir até Ele. Esses escolhidos são chamados de eleitos e só eles serão salvos. De novo, esse ponto é mal interpretado por muitos de várias formas. Primeiro, como se um eleito passasse a vida pecando, mas seria salvo no final, e um não eleito vivesse a vida de forma justa e fosse condenado. Mas o calvinismo não diz isso. Ele afirma que um eleito, em algum momento da sua vida, vai aceitar a Cristo, vai buscar a Deus e viver uma vida cristã, e quando chegar sua hora, será salvo por ter vivido corretamente. Não porque Deus o forçou a isso ou lhe empurrou a graça, mas porque o Senhor foi trabalhando seu coração, o regenerou, e assim o homem escolherá o Criador, recebendo dele essa capacidade. Quanto aos não eleitos, Deus vai deixá-los viver conforme a sua natureza, não forçando o pecado, mas simplesmente não os restringindo de agir como a sua carne quer. Arminianos rebatem com versículos que dizem que Deus quer que todos sejam salvos, mas calvinistas falam que esse todo significa todos os tipos de pessoas, ricos, pobres, judeus, gentios, e não necessariamente cada indivíduo do mundo, como vemos algumas outras vezes na Bíblia essa palavra sendo usada dessa forma.
Outros reclamam que essa predestinação faria Deus parecer injusto, mas os defensores afirmam que ninguém merece salvação, então salvar alguns assim não seria injustiça, mas graça divina. O terceiro ponto, e mais polêmico, é a expiação limitada, que vai dizer que Cristo morreu só pelos eleitos, garantindo a sua salvação. João 10:11 mostra Jesus dizendo que dá a vida pelas suas ovelhas. Mateus 1:21 diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Efésios 5:25 afirma que Cristo amou a igreja, todos usados para sustentar esse ponto. O calvinismo não rebaixa o valor do sacrifício de Jesus, pelo contrário, afirma que ele tem valor infinito e que é sim suficiente para salvar todos. Porém, foi intencionalmente aplicado aos eleitos, porque só eles o aceitariam de verdade. Então a morte do Messias teria um propósito eficaz, baseado no que iria acontecer de fato, para comprar aqueles que o seguiriam mesmo, e não um propósito potencial, baseado no que poderia acontecer. Então, seu sangue teria sido derramado por muitos que de qualquer forma não o seguiriam. Arminianos citam João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E os calvinistas respondem dizendo que a palavra mundo representa a humanidade em geral, judeus e gentios, e não cada indivíduo. Logo, esse versículo estaria dizendo que Deus amou não só os judeus, mas salva gente de qualquer lugar do mundo. O quarto ponto é a graça irresistível, que diz que quando Deus chama alguém, ela certamente virá até ele. João 6,37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim. Atos 13,48. Creram todos os que haviam sido destinados. E Ezequiel 36,36. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Ou seja, pelo calvinismo, Deus muda o coração do eleito de tal forma que ele passa a querer vir a Cristo. A graça não força ninguém, mas regenera a pessoa até ela escolher o Senhor livremente. Não é possível os eleitos a rejeitarem. O arminianismo rebate com Atos 7,51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Mateus 23,37. Quantas vezes quis eu, mas vós não quisestes. E outros versículos nesse sentido. E o calvinismo vai dizer que a graça externa pode ser resistida, ou seja, pregações, convites, apelos, milagres, ensinos. Mas a graça interna, aquela marcada pelo novo nascimento, regeneração, coração transformado, essa não vai sofrer rejeição por parte do eleito. Quando Deus quer salvar alguém, sua graça triunfará. O último ponto é a perseverança dos santos, ou seja, o verdadeiro eleito não perde a salvação. João 10, do 27 ao 29 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Filipenses 1,6. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E Judas 1,24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis. O calvinismo vai dizer que Deus preserva a salvação dos eleitos. Eles podem cair em pecados, pois é o normal da natureza humana. A diferença é que aqui o Senhor dá a capacidade de se reerguer e de nunca apostatar da fé definitivamente. Os arminianos discordam disso usando Hebreus 6, do 4 ao 6, e 2 Pedro 2, do 20 ao 22, ambos que citam pessoas que viveram em Cristo, mas o abandonaram. E a resposta calvinista é simples: eles nunca foram regenerados de fato. Eles usam 1 João 2,19, que dá um exemplo disso. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem, teriam permanecido conosco. Ou seja, pessoas podem estar no meio do cristianismo e realizar obras, mas não estarem verdadeiramente regenerados e caírem. Mateus 7, do 21 ao 23, dá um exemplo disso, que descreve pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres em nome de Jesus, mas Cristo diz: nunca vos conheci, pois eles praticavam iniquidades. O calvinismo ressalta muito essa resposta de Jesus, pois ele não diz que deixou de conhecê-los, indicando que eles perderam a salvação, mas fala que nunca os conheceu, indicando que eles nunca a tiveram, na visão dos seguidores de Calvino. Esses são os 5 pontos do calvinismo explicados, e dessa forma terminamos esse vídeo. A doutrina ainda é muito mais complexa, com muitas outras nuances. Aqui foi apenas um resumo. Então, só relembrando que fizemos semana passada um vídeo sobre o arminianismo, o link está na descrição. Se você não viu, não pode perder. Que Deus te abençoe e tchau!